Seja bem-vindo ao mundo marcial. O combate, uma forma moderna e militarizada de defesa pessoal, não possui campeonatos. Todas as práticas visam um aprendizado rápido aliado a um preparo psicológico adequado às situações de risco e violência. O praticante aprende técnicas de fuga e como proteger seus amigos e parentes da forma mais eficaz. Outra particularidade do combate é que sempre há uma bandeira do Brasil em todas as academias onde é lecionado. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. O combate é uma arte marcial de origem brasileira, que consiste no desenvolvimento de um sistema de segurança e defesa pessoal, cujas características se baseiam nos princípios das forças militares. O combate proporciona aos praticantes o aprendizado de uma combinação de golpes que utiliza chutes, socos, projeções, alavancas, torções, além da prática aplicada com armas, especialmente facas e bastões, essenciais para aprimorar o treinamento de profissionais que atuam na segurança privada, unidades policiais e militares. Uma nova organização, chefiada por Paulo Albuquerque, graduado em várias artes marciais, foi fundada no final dos anos 90 para pesquisar e desenvolver técnicas de defesa pessoal, baseando-se nas situações urbanas atuais de conflito e guerras. Depois de trabalhar anos lecionando para o público civil, militar e grupos de segurança, decidiu criar algo específico, com um único objetivo de defesa pessoal pura. Assim, 30% dos movimentos do combate vêm de lutas de origem militar japonesas, filipinas, israelenses, chinesas, coreanas, russas, norte-americanas, dentre outras. Destes 30%, boa parte são de técnicas originárias do Japão, e a disciplina também é baseada nas artes japonesas. Os demais 70% nasceram da experiência adquirida em combates e campanhas militares herdados de veteranos e mercenários. Nascido em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Paulo Albuquerque deu algumas voltas antes de criar o que ele chama de ciência de proteção. O pai, de quem herdou o nome, foi campeão carioca de boxe amador, peso mosca, e o motivou a treinar desde cedo. Pairava sobre a família a sombra do assassinato a tiros do seu avô. Aos 5 anos aprendeu algumas técnicas com o pai, aos 8 treinava jiu-jitsu no Rio de Janeiro. Com 9, aprendeu a atirar. A fase o marcou por 2 motivos. Seu mestre chamava meninos de rua para brigar com seus alunos, o que lhe deu uma noção realista de luta. Também experimentou uma sensação de insegurança. Um homem mais velho o atacou na rua, mas, por sorte, Paulo conseguiu fugir. A partir desse evento, acabou a minha ilusão infantil e ingênua de segurança, declarou em uma entrevista ao blog Força e Luta. Paulo treinou diversas artes marciais até que, com 18 anos, participou de um seminário com o americano Tumpol Greg Aland, que demonstrou as técnicas do Kali. Se quiser saber mais sobre o Kali, deixarei o link no final do vídeo. Uma arte marcial filipina que se destaca por ensinar técnicas com facas e ter aparecido em algumas coreografias dos filmes da série Jason Bourne. Encantado, 5 anos depois, em 1991, ele foi trabalhar com tradução de quadrinhos em Nova York, nos Estados Unidos, onde rastreou e treinou com Aland. Nesse período, ele já vinha estudando sobre como desenvolver seu próprio método. 8 anos mais tarde, após trabalhar como analista de sistemas e dar treinamento de Kali para a segurança da Rede Globo, Paulo criou e registrou o combate como marca em 1999. Nem arte marcial nem sistema de defesa, o combate, segundo seu criador, é uma ciência de proteção, cujo objetivo é enfrentar os perigos da rua, do mundo real. É para a segurança, não é para virar herói. A vantagem de registrar sua criação como marca é que ele tornou a prática única e indivisível. Além disso, o combate possui uma metodologia de graduação própria. O cara sabe quando entrar que em 2 anos pode virar instrutor e em 5, faixa preta. Um dos aspectos do combate é a ideia de ciência de proteção. É necessário testar as técnicas de forma realista. Usar facas com tinta, testar defesas de arma com pistolas de paintball. Ensinar uma técnica a um aluno, sabendo que ela não funciona, é até imoral, pois pode colocar o aluno em risco. O combate é uma empresa, que possui um laboratório de pesquisa dinâmico em constante aprimoramento e estamos na vanguarda da metodologia de treinamento. Nosso objetivo é dar a melhor solução para todos os problemas de violência e falta de segurança que temos no Brasil. Se as soluções já existissem, realmente a sua definição seria perfeita. Porém, muitas soluções não existiam até desenvolvermos. Pois na maioria dos casos as soluções que existem são antigas, e pouco adaptáveis ao mundo moderno. De nada adiantaria apenas somar técnicas. Tivemos que desenvolver muitas soluções novas, e modificar as que existiam. Prefiro dizer tivemos, no plural,
porque somos uma organização, uma empresa. Eu não trabalho sozinho para desenvolver as técnicas. A ênfase do sistema é colocada na compreensão intuitiva dos gatilhos que disparam as agressões e violência. Um princípio-chave é evitar estas situações e em um primeiro instante só recorrer a uma resposta física como tática secundária. O combate utiliza de todas as partes do corpo humano para o ataque, armas como bastão, faca, pistolas e revólveres e objetos do dia a dia, canetas, latas, cadeiras, dentre outras, para a defesa global do praticante. O combate aplica estudos de linguagem corporal, para reconhecer uma agressão antes dela acontecer. Isso ajuda a evitar a agressão e minimizar danos. Há técnicas de combate em automóveis, utilizando ou não armas e objetos, assim como simulações de agressões em diversos locais, bares, restaurantes, elevadores, dentre outros, visam preparar o praticante para uma rápida adaptação em qualquer ambiente de risco, pois as ameaças modernas não são mais as do século passado. O currículo marcial do combate é diferenciado, há um currículo para mulheres, pessoas de idade, crianças e um para cada tipo de deficiente físico. Palavras de Paulo Albuquerque. Pensamentos errados sobre o combate. Muitos praticantes entusiastas de artes marciais pensam que o combate é um monte de técnicas misturadas de artes marciais com kali envolvido. Outros pensam que é igual o Krav Maga com técnica de faca envolvida. Mas o combate está longe disso. Aqui está uma breve explicação para sanar a confusão. A prática do combate consiste na aplicação de técnicas modernas de defesa pessoal e os exercícios e golpes utilizados proporcionam um maior preparo psicológico, para que a pessoa possa enfrentar as diversas situações de risco e de violência urbana a que estamos sujeitos no dia a dia. São ensinadas técnicas de fuga e de como proteger a si mesmo, os amigos e os parentes de uma forma eficaz. Com a prática aplicada aos ensinamentos, é possível prever e saber como enfrentar uma situação de risco. Tudo isso é testado, se não funcionar é descartado. Combate é ofensivo, Krav Maga contra-ofensivo. No combate a filosofia máxima de quem bate primeiro ganha a briga, o praticante faz de tudo para ganhar a luta batendo primeiro, com mais frequência e força. No Krav Maga se espera o primeiro golpe do adversário. Para poder bater primeiro, sem medo de fazer algo errado, no combate se utiliza o treinamento chamado Management of Aggressive Behavior, trazido para o Brasil, com exclusividade para o combate pelo combatente Ricardo Murgel. Em suma, o combatente age e o praticante de Krav Maga reage. Combate é baseado em ataques, Krav Maga é baseado na defesa. No combate acredita-se na máxima de a melhor defesa é o ataque, o combatente faz de tudo para ganhar a luta fazendo ataques e combinações efetivas, com mais frequência e força. No Krav Maga o treinamento é focalizando defesa e contra-ataque, aprende-se a esperar um ataque, para dar um contra-ataque, isso é o contrário do que o combate acredita. Por exemplo, se tiver mais de um inimigo ao redor, ficar esperando alguém bater para reagir se torna não apenas muito difícil, mas à beira do impossível. Para podermos saber se vamos bater na hora certa, é necessário um conhecimento de leitura corporal, que é passado nas aulas de combate. O treinamento de combate é baseado em combate, existindo luta em quase todos os treinos. Alguns leves, outros com luvas, outros com muita intensidade, dentre outros. O combate possui diversos golpes, para situações diversas que foram desenvolvidos e testados. Aqui estão alguns exemplos. Os golpes podem ser usados com praticamente qualquer roupa, pois o combate é para situações reais. Isso exclui, naturalmente, chutes altos. Ninguém consegue chutar acima da cintura com uma calça jeans, por exemplo, e seria problemático o uso de saias por razões evidentes. Naturalmente, se deve treinar com um uniforme que é confortável, mas deve-se agendar uma data para ser o casual day, nem que seja uma vez por ano, onde os alunos devem vir com as suas roupas do dia a dia. Todos os golpes dão impacto de retorno ao praticante, mas por isso os golpes devem ser dados de forma correta para que o combatente possa assimilar este impacto sem causar danos. Não adianta nada se dar um bom soco e voltar com os dedos quebrados. Por isso a preferência em usar cotovelos, joelho, carpo da mão e calcanhar, ao invés de peito de pé, bola de pé, socos. No combate, os socos executados com mãos fechadas como jab, direto e cruzado são dados com os ossos das falanges inferiores, como no Kung Fu Wing Chun, e não como no Karatê com os dois maiores ossos, indicadores e médio. Para que fosse possível usar as falanges do dedo indicador e médio seria necessário muito tempo batendo em superfícies duras até deformar as mãos para que dê o resultado desejado, ou seja, preparar o pulso e as articulações para esta posição antinatural. Socar com as três outras falanges, como no combate é mais natural porque é o prolongamento do antebraço.
A diferença para o soco do Wing Chun é que no combate o uso do quadril, ombros e movimento como no boxe inglês, e que o punho não precisa ser vertical. Basta acertar o alvo com as juntas citadas. Os praticantes de combate não se deformam calejando os ossos, e não possuem tempo suficiente para isso. Socar usando as duas primeiras articulações, quando atingindo um alvo rígido como uma cabeça, pode dar um trauma chamado fratura de boxeador. No combate, os socos cruzados são com o punho na vertical. Isso impede que, ao socar uma cabeça, o movimento quebre os dedos por estarem separados, em especial os dedos menores. A mecânica do golpe não depende apenas da força dos braços ou pernas, mas de todo o peso do corpo que vem atrás do golpe. E para trabalhar esta força, o giro dos quadris na direção do golpe é essencial. O giro dos ombros também, quando se fala de golpes com membros superiores. Os golpes devem ser desferidos em locais os mais frágeis possíveis e mais fáceis de serem acertados, ou seja, nada de chutar a parte de dentro da coxa, se é possível acertar os testículos. Nada de socar o peito, se existe possibilidade de socar o queixo. Nada de chutar a coxa, se é possível pisar no joelho, nada de dar joelhada no abdômen se é possível fazer isso no genital ou cabeça. Se deve treinar os golpes para todas as direções, e sempre bater com a mão ou o pé mais próximo do alvo em questão. O iniciante usa apenas a orientação norte, sul, leste e oeste, ou seja, frente e trás, direita e esquerda, e depois que se acostuma a socar ou chutar com o braço ou membro mais próximo primeiro, se passa a fazer o mesmo como se fosse atacar para todas as direções oferecidas por um relógio. Sendo 12 horas frente, 6 horas atrás. O praticante faz uma sequência, pré-determinada ou aleatória. O Ivan é uma sigla usada no combate para dizer inimigo, e não adversário, de maior volume, e não do mesmo peso, armado, e não desarmado, e com maior número, ao invés de um só inimigo. Isso é para lembrar aos praticantes o que vai enfrentar nas ruas não tem nenhuma relação com o que enfrentamos no tatame, ou ringue. Tudo o que é feito no combate é para refletir isso. O combate usa sequências ao invés de um golpe. Técnicas de combate que investem toda a potência em um único golpe, geralmente focalizam em dar um golpe devastador, usando toda uma mecânica direcionada para isso. No entanto, nos testes práticos, é muito difícil, extremamente improvável, se conseguir acertar o inimigo com um único soco e ainda obter o nocaute. O combate, portanto, investe em combinações de 5 golpes para que obtenha mais resultado. Lápis é uma sigla usada no combate para dizer localizar armas próprias, incluindo as suas corporais, armas impróprias, objetos que podem ser utilizados como arma, e pontos de saída, por onde fugir. É a sigla sobre o que fazer depois de sair de um apresamento ou de uma situação difícil. Combate contém muitas técnicas de anti-chão, pois o Brasil é a terra dos melhores lutadores de chão do mundo, e isso não poderia passar desapercebido. É perigoso se treinar defesa pessoal sem saber anti-chão, ou no mínimo luta de chão. Combate contém técnicas de armas improvisadas, bastões em 2 comprimentos diferentes, e facas. A metodologia de ensino do combate se baseia em aulas. Cada graduação tem 36 aulas programadas. O aluno decide se vai aprender de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Com esta medida em aulas, o mesmo sabe exatamente quando irá fazer exame. E ele possui um guia para saber as aulas que já fez e as que fará. Combate é um só. Não tem divisões de federações, ou divergência de opiniões dentro da organização. O combate é uma empresa, com metas e uma missão clara, de dar a melhor solução possível para o cliente, que pode ser um aluno na academia, uma organização policial, como o CORE, o Batalhão de Choque da PM, uma organização militar, Marinha, por exemplo, que o combate está desde 1999, uma empresa, como a Rede Globo de televisão, uma organização de segurança, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da segurança dos nossos presidentes, dentre outras. Todos estes casos são clientes do combate. Paulo tem hoje vários alunos em sua Academia da Tijuca no Rio de Janeiro, espaço que administra. Ele também administra aulas corporativas para diversos tipos de forças de segurança. Para o futuro, ele trabalha para expandir o combate por meio de um sistema de licenciamento da marca. A finalidade mais importante do combate e talvez o motor de sua expansão. O combate é para quem quer chegar vivo em casa e proteger a sua família. É a proteção e combate à violência de maneira prática, eficaz e inteligente. Se quiser saber mais, no primeiro comentário fixado estará os contatos para o combate. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais.
considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.